Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história e também fica sabendo curiosidades da sua obra. O convidado de hoje é o Alexandre Níquel. O Níquel é vocalista e baixista da Topas, uma banda muito massa lá do Sul, e faz um monte de coisa bem legal também, entre elas o podcast que me inspirou a começar o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje tem patrocínio da marca mais legal, a Huckle. A Huckle é uma marca de roupas que visa entregar produtos de alta qualidade por um preço justo. Eles têm umas meias muito legais que eu já gostei demais da primeira vez que eu vi. As três primeiras são a Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê, que são da coleção Marvel brasileira. E tem também a da Capivara, que faz parte da série Animais Fantásticos. Como promoção de lançamentos, os meias estão no site com desconto e tem que aproveitar, corre lá, compra. Quem estiver ouvindo o podcast tem 20% de desconto, é só usar o cupom Sobre Canções, sem acento, e corre pra ser feliz. Vale a pena, gente, as meias são muito massa. Siga o Instagram deles, é usehuckle, usehuckle, usehuckle. E tem também o site que é www.huckle.com.br. Vale a pena conhecer, eu tenho certeza que vocês vão achar massa demais. Para tu que tá acompanhando e já conhece, eu já falei várias vezes, tem o Padrim, tem PicPay. Vocês podem ajudar o podcast a se manter na ativa e seria muito, muito legal se vocês ajudassem, porque é importante. Cada coisinha que entra sempre ajuda, né? No final do mês tem os boletos e tal. Só cola lá pra ajudar que a gente agradece. Também acessa lá que vai ter todas as recompensas certinho, tudo que tem de benefício para quem assinar. Além de me manter vivo, mantenha esse podcast no ar e é muito, muito bom. Se quiser me acompanhar, as redes sociais é @JeffSouza, Instagram e tal, segue lá. Acompanhe minhas músicas, meu trabalho, enfim. O episódio de hoje tá no ar. Alexandre Níquel com vocês. Vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem, Jeff? Tudo certo, tudo ótimo. Aqui, meu tudo amigo. Maravilhoso. Alexandre Níquel, palestrante agora. Não sei se palestrante é o nome, mas tô fazendo umas coisas estranhas na vida, como sempre. Como tá sendo esse novo momento? Então, cara, é meio que uns stand-up aí, né? É horroroso e mágico, diria, tipo Mr. M. Não, cara, é muito difícil, imagina tu fazer um show tipo de uma banda, tipo, fazendo 4 aulas de violão, assim, meio Nossa. Que é isso, assim. E aí tu tem que fazer um show numa cidade onde ninguém te conhece. Sim. Tá, e tem o lado bom que tu te fode, obviamente tu começa a ficar blindado, que é que nem show de banda em colégio, tu começa a ficar blindado. Mas é horroroso, assim, pra tua autoestima. Ainda mais pra mim, que não tem autoestima muito alta. O lance do podcast, qual a diferença, assim, maior que tu sente entre compor uma música e fazer um podcast? Porque ele tá falando de ti também, só que de uma outra forma, né? Eu gosto Ultimamente, hoje em dia, eu gosto muito mais de fazer podcast do que qualquer outra coisa na minha vida. Uhum. E eu gosto porque ele se aproxima muito de uma forma livre de criação. Eu posso contar uma história, eu posso ficar falando contigo sobre composição, eu posso ficar falando contigo sobre eletricidade, eu posso fazer um rap, eu posso fazer... É tipo uma tela em branco no qual as pessoas consomem de uma forma contínua e semanal, geralmente. E eu acho isso muito foda, cara. Eu acho isso do caralho. Eu acho que as possibilidades são infinitas e inexploradas ainda. E eu gosto muito disso. Por outro lado, o lance de composição, música, ele já tá pré-definido algumas coisas. Beleza, vai ser uma música. Sim. Vai ter que provavelmente rimar alguma coisa. Tá dentro de alguns parâmetros e tem a sua magia também. E tu tá compondo ainda música ou tu só tá focado no podcast? Faz 9 meses que eu não faço música, que eu não tô afim. Uhum. Que eu tô um pouco de saco cheio, um pouco sem vontade de fazer. E eu me dei conta de que eu não preciso fazer uma parada que eu não quero. Sim. Meio que isso. E falando no teu comecinho de carreira, como foi teu começo na música, as primeiras composições? Beleza, começo na música, eu não gostava de música, eu nunca gostei muito quando eu era criança, sempre achei idiota pra caralho, assim. De forma geral, eu achava, puta, o cara que escuta música, eu não entendia. É tipo como, sei lá, o cara que faz
joga curling pra mim hoje, eu não consigo entender. Mas beleza, eu não entendi. Aí uma vez eu vi um primo meu com fone de ouvido. Aí eu, caralho, que foda! Ele tava com um Walkman, assim, eu, foda. Daí eu pensei, puta, não, música é do caralho, cara, tem o Walkman. E aí eu comecei a pensar nisso. Daí eu ouvi uma música no rádio do Pato Fu. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu era bem criança, mas eu já deveria ser uma criança que gostava de música. Tipo, devia ter 8 anos, assim, tipo. Mas eu tinha zero conexão. Tipo, Sim. minha irmã tinha LPs e eu queria comprar a caixa pra guardar os LPs. Assim, tipo isso, assim, não tinha conexão com música. Aí eu ouvi a música do Pato Fu e pensei, pô, música até que é legal. Aí, eu me lembro que mais tarde, assim, tinha uns 10 anos, aí um amigo meu do colégio falou sobre Sublime. E aí eu comprei um CD comprei um CD do Oasis antes e achei legal. Aí, beleza, eu comecei a pensar, não, música talvez seja legal. Daí eu gostava de Oasis e Sublime. E aí eu tinha um primo meu que tinha uma guitarra e ele tocava assim, tinha um outro amigo nosso que tinha uma guitarra. Daí eu pensei, pô, vou fazer uma banda, o que eu vou fazer? Vou ser empresário. Aí minha cabeça era nunca me envolver com música, eu queria ser empresário quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Nossa. E aí eu fui nessa, assim, eu meio que nunca me empolguei com música. Daí quando eu fui vindo cada vez mais Sublime, eu pensei, puta, eu podia tocar alguma parada. Eu estava na 8ª série. Aí na 8ª série eu pensei, vou tocar alguma coisa. A guitarra qualquer idiota toca. Bateria é muito grande e deve ser caro. Essa é a minha cabeça na época. Faz muito barulho. Faz muito barulho. Eu pensava, era muito grande, não tem como eu carregar. Eu sou muito preguiçoso. Eu vou tocar um bagulho diferente. Tocar baixo, tem menos corda, mais fácil. Aí eu peguei, fui atrás, marquei uma aula de baixo sem saber o que era. Cheguei na aula, o cara me mostrou assim que era um baixo. Aí eu meio que comecei a fazer aula de baixo. E tu curtiu no começo? Eu meio que tava fazendo uma parada sem entender muito, cara. Sei lá, se tu me levar num jogo de paintball hoje, eu vou achar legal, mas não vou pensar que eu vou profissionalmente jogar paintball por 15 anos. É engraçado que eu comecei no baixo também. Eu ficava meio chateado porque a galera, toca aí alguma coisa. E aí tu ficava, Não, tipo, ninguém. É um troço meio sem... É muito chato de tocar sozinho, né? Por isso que o Champignon aprendeu a fazer beatbox. Pode crer. É verdade, eu me lembro de uma entrevista dele falando que tocar baixo sozinho é meio triste, assim. E eu fiquei obcecado, daí eu virei um bom baixista. Por um tempo eu fui um bom baixista, que é estranho. Eu comecei a estudar muito, eu comecei a fazer aula pra caralho, até cheguei a dar aula. Eu era realmente um baixista. Cara, eu passava, na minha cabeça eu tinha que ter os dedos fortes. Aí eu pegava um skate e ficava andando com os dedos, com a mão, numa quadra de cimento, porque eu achava que meus dedos tinham que ser os dedos mais fortes de qualquer baixista. Caralho. E eu ficava andando na tarde, completamente louco, assim, e tocando o dia inteiro. E aí eu comecei a tocar baixo e tal, e comecei a tocar relativamente bem depois de um tempo. E aí eu entrei numa banda que é a Topas, que foi a banda que perdurou minha vida. Está num hiato aí, meio sem conversar muito sobre isso, mas está numa parada meio estranha, assim, de relacionamento. E aí eu entrei nessa banda, meio que por acaso, que é a banda que eu vivi minha vida e fiz coisas. Vocês faziam cover no começo do Topas? Cover de qualquer coisa, como qualquer banda iniciante início dos anos 2000 fazia, que é tipo, vamos tocar um Guns N' Roses, um Surto, um Nenhum de Nós, um Bideobaldi e um Metallica e um Green Day. Esse é o set. E uma versão de Virguloides. Nossa. Tipo isso, assim. Aí era uns cover. E eu nunca gostei da ideia de tocar cover, assim. E eu achava os caras da banda uns playboy. E eu achava que eu era o revolucionário, que eu era o anarquista. Tu era o roqueirão. Eu era o roqueirão punk, esses playboy que tomam banho. Esses playboy tem que se fuder. Aí, com o tempo, eu fui ficando amigo dos playboy. E fui começando a tomar banho. E aí a gente começou a falar sobre fazer músicas e tal. E eu comecei a fazer as primeiras músicas do nada, assim. Sim. Como é que foram essas primeiras composições? As primeiras músicas eram tipo, eu tenho feto morto na cara. Nossa. Sei lá, música desse tipo, cara. Eram umas letras... Tem criança morta no porão. As letras que eu achava legal, assim. Mas onde é que tu tirava essas referências pra compor no começo? Eu não sei, cara, porque eu nunca fui provavelmente o suprassumo da normalidade. Eu acho que as coisas que passavam pela minha cabeça, as coisas que eu achava... Provavelmente o pré-adolescente tem aquele lance de querer fazer uma coisa que choque, né? Sim. Então era isso, assim. Acho que eu queria fazer uma parada que chocava a galera. Quantos anos tu tinha, mais ou menos? Aí eu já tava, tipo, sei lá, primeiro ano, 8ª série. Não sei. 8ª série, deve ter sido o quê? 13, 14. Tipo isso, assim.
Imagina, eu não sou muito bom. Eu nunca sei a que idade eu tinha nas coisas. Eu penso na série Posso que eu dizer tava. que eu tinha 30 anos quando eu tinha na oitava série. O cara repetiu pra caralho. Eu fiz muito tempo a oitava série. Sou bom pra caralho. Mas enfim, eu acho que eu iniciei como todo mundo naquela fase de choque e tal, de fazer qualquer coisa. E eu fazia as músicas, eu não cantava, né? Eu fazia pra banda e tal. Escrevia as letras? Escrevia as letras e fazia tudo, e o Cris cantava. E aí eu comecei a cantar meio que pra tentar explicar outras músicas, assim. Mas é bem início, bem horroroso. Eu tenho um EP desse que a gente gravou 14 músicas em 12 horas. Nossa. E assim, é como qualquer coisa que tu faz no início da vida, que eu tô comentando que eu tava fazendo umas coisas agora, é horroroso, assim, cara. E ele não tá no Spotify, justamente por isso. Cara, não tá em lugar nenhum, só acho que eu tenho algumas pessoas, o Cris, e alguma pessoa... Como era o nome desse primeiro... Não, acho que não tinha nome, mas tinha... É muito foda, porque a capa era feita à mão, tipo, impressa assim no computador, e aí tinha um símbolo, um ponto de interrogação, de topas, e daí tava incluindo o sucesso Zé do Loló. Nossa. Eu sei, o cara tinha uma visão de... Sim. Eu tinha uma visão de marketing muito bizarra, assim, muito politicamente incorreta pra época. Que tipo, eu pensei, vou fazer um site em braille. Caralho. Aí eu tinha umas ideias imbecil, assim, tipo, que não era um site em braille, era só um monte de pontinho. Sim. Era topas.com/braille e tu abria e tinha só um monte de ponto. E a galera passando o dedo na tela. E aí eu me lembro que obviamente era uma parada muito ofensiva e estúpida. E o pai do amigo nosso, porque né, a gente não tinha fã, o pai do amigo nosso mandou um e-mail fake, falando que eu sabia que era, falando que se ofendeu, daí a gente teve que tirar do ar. Mas eu provavelmente era muito mais idiota que eu sou hoje, assim. O primeiro disco, eu vi que eu tava lendo uns releases de vocês. O primeiro disco se chama Outra Direção. É um disco horroroso. Por que ele não tá no Spotify? Porque é muito ruim mesmo. Porque eu falei, porque ele é horroroso. Ele é horroroso. Na verdade, ele é um disco legal pra época que a gente fez, sei lá, pra carga que a gente tinha. A gente já não era tão idiota assim. Já tem uma música estruturada, já tem metrônomo, já não é... Não é tão... Vocês gravaram com quem primeiro? A gente gravou com o Thiago Becker, que é o dono do Soma, um estúdio muito grande lá em Porto Alegre, que é um cara que meio que a história dele sempre se cruzou com a nossa, assim. A gente gravou os primeiros demos quando ele voltou dos Estados Unidos e trabalhava no estúdio chamado Tech Audio, daí ele abriu o estúdio dele, daí a gente gravou, foi a primeira banda a abrir, daí ele abriu outro estúdio dele, daí a gente foi a primeira banda a gravar. A gente sempre teve uma relação muito legal com eles. Inclusive, Nós Somos os Piores, a gente gravou no estúdio dele também. Legal. Sempre tem uma história em paralelo, assim, com ele. E esse primeiro disco, como foi, assim, pra compor? Era uma relação um pouco mais unilateral. Era muito uma parada de eu fazer mesmo. Era eu que fazia. Chegava com todas as paradas. Eu acho que foi o primeiro disco que eu tive uma participação muito grande, assim, em todos os processos. Acho que também era muito início, assim, o Gigante, que foi na época um dos últimos a entrar, ele estava entrando há pouco tempo, então ele estava começando a botar mais identidade dele, do lance de ter mais guitarra e tudo mais. E eu acho que acabou sendo meio centralizado e isso foi se perdendo com o tempo. Eu acho que a banda foi cada vez todo mundo botando mais a cara, mas eu acho que esse primeiro, que é bem ruim, tem muito culpa minha, assim. E aí depois veio o 3, que não tem 2, no caso. Então, daí, entre isso tem um monte de demo, um monte de coisa, né, na vida segue. Mas aí veio o terceiro, que foi o disco... Esse primeiro disco, já Outra Direção, já teve música que tocou na rádio e tal. Ah, que massa. Já meio que rolou. A gente começou a fazer show fora do estado. A gente já começou a ser uma banda que tinha que não era uma banda só pros amigos do colégio. Vocês usavam muito bem a internet, assim, também, né? A gente meio que começou pegou a transição das bandas começarem a usar a internet do jeito certo. E a gente foi uma das primeiras, acho que, a usar do jeito mais ou menos certo. E aí a gente já começou a fazer coisas legais com esse disco, de tocar em outros estados, fazer shows, fazer festivais um pouco maiores, tocar na rádio. A gente começou a ter alguma coisa, mas era assim, olhando hoje, era bem ruim. E aí, uns 3 anos depois, a gente gravou um disco chamado Terceiro, que foi o segundo disco. Tu já contou essa história pra mim, mas... o terceiro é porque eu sempre acreditei que o terceiro disco é o melhor disco de qualquer banda. E existe uma teoria, não é só eu que penso isso, porque o primeiro disco, geralmente a banda ela teve, na verdade, a vida inteira dela pra compor o primeiro disco. Então ela larga tudo lá. E o primeiro disco sempre é ok. Aí o segundo disco, ela tem pouco tempo pra fazer e geralmente ela tá
assim, num prazo mais apertado, que ela vai ter 1 ano para fazer, e não sabe tanto fazer o disco, não teve tempo para pensar a respeito. Então o segundo disco sempre sai meio ruim. E o terceiro, geralmente a banda aprende a fazer as paradas, e o terceiro disco sempre é o melhor das bandas, na minha cabeça. E aí eu falei para eles, vamos pular o segundo, vamos fazer o terceiro direto, e o disco vai se chamar Terceiro. E aí foi essa a piada interna da parada. E aí já foi um disco bem mais legal, um disco que tocou em rádio, que bem que fez a banda rolar, assim. E aí eu já meio que comecei a aprender a escrever um pouco melhor, aprendi a tocar um pouco melhor, aprendi a cantar relativamente um pouco melhor. Sim. E que eram tuas referências para compor nesse eu acho que assim, no primeiro disco a gente gostava muito de, sei lá, acho que se tivesse que escolher 2 bandas diferentes, mas que a gente gostava de Los Hermanos e The Used, assim, no primeiro disco. Aí no segundo disco, a gente, tipo, porque eu lembro que a gente recebeu muitas críticas como qualquer pessoa. E teve uma delas que foi do caralho. Que foi de um cara até meio otário até. Mas a gente fez um show muito bêbado, cara. Um show bebaço num lugar chamado Dr. Jack, eu acho, em Porto Alegre, lá um bar pequenininho. E a gente era uma banda meio... A gente não tinha gravado nem o primeiro disco. E a gente era uma banda... Aquela fase que tu acha que tua banda é do caralho e só não é gigante porque o mercado é estúpido, saca? Que teu som é foda. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado e tu tá certo. E a gente fez um show bebaço de não conseguir ficar em pé, assim, de estragar, de ter problema técnico no meio do show e não conseguir caminhar, assim, bebaço. Cara. E aí, nesse show, um cara escreveu um release do show. E aí o cara escreveu... eu me lembro muito bem que os caras escreveram uma coisa muito foda. A culpa não foi dos microfones, a culpa não foi dos negócios, a banda que não está, que é meio ruim e não está criando uma parada nova. E eu parei a pensar, cara, esse cara tá certo, assim, é ruim, assim. Tipo, eu não escutaria essa banda, saca? Sim. Isso foi um momento muito foda de pensar, eu escutaria isso? Aí eu pensei, não escutaria isso, tá ruim, cara. E aí a gente lá já começou a amadurecer mais e tentar beber de outras fontes, entender a parada um pouco diferente. Eu acho que o terceiro já tem mais umas influências... Como eu sou um dos criadores da parada, eu tenho mais dificuldade de ler, de ter a leitura, porque eu acho que não é tão claro assim, mas deve ter também um resquício de Los Hermanos lá no meio. Eu acho que deve ter um resquício de Cake, que é uma banda que eu gosto pra caralho, e talvez porque eu não consiga cantar de forma aguda. E eu acho que tá lá de algum jeito. E aquelas bandas pós-emo ali, aquele batalhão de banda pós-emo lá também tá no meio, assim. Mas bem que eu acho que a Topaz nunca foi uma banda emo real, raiz, assim. Sim. Mas eu acho que é por aí de influência. E como era o teu sistema pra compor nessa época aí? Tu parava pra fazer a música e surgir a melodia, escrever a letra? Enfim, criava a letra e depois encaixava? Letra eu acho que tudo foi letra minha do terceiro, se eu não me engano. Tudo letra minha. Melodia, sei lá, deve ter sido, sei lá, 80%, 70% eu que fiz. Algumas melodias eu acho que na época o Gigante chegava com melodia e uma ideia de linha de voz e eu colocava uma letra em cima. Eu acho que a parte de criação era bem dividida nisso aí. Foi a época que no terceiro foi quando o Toledo entrou na banda. Ele entrou muito perto de gravar o disco, assim, então ele não teve tempo de colocar a cara dele tanto. Ele ainda era um cara tímido pra caralho. Então ele colocou mais a cara dele nas bateras mesmo, assim, porque ele é um músico muito foda, muito caralho. Mas eu acho que ele começou a botar mais a cara dele depois, assim, não teve tanto tempo. Mas, assim, as letras sempre foram muito mais centralizadas em mim. E elas vinham depois de tudo pronto? Às vezes ao mesmo tempo, às vezes depois, às vezes... Não, freestyle. Eu gosto muito da ideia de fazer freestyle. Gosto muito da ideia de chegar, abre o track aí, eu vou cantar. Ah, que massa. E é nóis. Tipo, eu me acho Jay-Z, assim. Não, chego... Tanto é que essas últimas músicas que a gente lançou, meio que tudo assim, cara. Eu pegava um SM57 no microfone... E abri o canal, fazia 10 canais de voz cantando qualquer porra. Aí picotava, vendo o que eu achava que fazia sentido. Daí depois pensava numa letra. Mas eu gosto muito da ideia de criar na hora. E também, às vezes, criando na hora, vem uma palavra, essa palavra te remete a um tema que tu pode escrever. Eu gosto muito disso. E foi um processo que a gente aprendeu nesse disco, que é o terceiro. A gente aprendeu com o Léo, que toca no Supercom, foi o cara que produziu o disco. E a gente sempre deixou, a partir desse momento, a gente sempre deixou uma música 100% freestyle no disco, que é
Chega aí, grava umas bateras. Chega aí, grava uns baixos. Chega aí, faz uma voz. E é isso aí, a gente sempre deixou. Acho que a gente aprendeu isso e esse processo acabou meio que virando o processo da banda. Assim, a gente não tem um apego mais de composição do cara que fica na tarde, escreve, não sei o que é música. A gente chega, hack, e é nóis. Que massa. E por que tu acha que tu tem essa facilidade pra escrever letra? Porque tu lê bastante, tu assiste bastante filme, sei lá? Eu acho, apesar de não parecer, e aí muita gente que me conhece provavelmente vai rir ao ouvir isso, eu acho que eu sou uma pessoa sensível. Eu acho que eu tenho uma sensibilidade que não transparece no meu dia a dia, mas eu sinto pra caralho as coisas, assim, tipo, tudo, cara. Então, eu acho o lance de ser muito sensitivo, o lance de ser muito, ter o lance da imaginação, talvez até o lance de eu ter déficit de atenção. Sei lá, eu tô falando contigo, eu tô pensando em cachorro-quente, saca? Pra caralho. Eu também tô com fome. Eu começo a pensar em cachorro-quente, eu começo a pensar na história do cachorro-quente, que é da Alemanha. Daí eu fui lembrar da Alemanha, daí eu lembro que minha ex-namorada deu uma camiseta da Alemanha, daí eu lembrei que eu achei que era falsificado e fiquei puto. Então, minha cabeça, eu acho que automaticamente ela vai para vários caminhos e isso facilita na composição, porque se a gente pensa que a gente vai compor uma música, que inclusive é um dos métodos que eu gosto, assim, a gente vai compor uma música sobre escrever. Aí escrever a gente começa a pensar em caneta. Aí caneta a gente pensa em tinta. Aí tinta a gente pensa que escrever é a mesma forma do que com tinta montar uma tela. E essas conexões são meio que natural na minha cabeça, eu acho, talvez pelo meu déficit de atenção e por eu consumir muita coisa também, né, meu? Sim. Eu fiz uma vez um curso contigo, né? De composição. De texto. Era de composição, eu acho. E eu achei muito legal o método, porque é uma coisa que geralmente é intuitiva, a gente vai aprendendo meio que sozinho, assim, né? E aí eu me lembro que eu fui fazer esse curso contigo até para aprender outras formas de ver. E tu tem várias técnicas que eu acho muito legais, assim. Acho que é bacana de passar para quem tá ouvindo, assim, também. Cara, tem várias formas de composição que algumas eu mesmo inventei, outras eu fui aprendendo. Mas uma que eu acho do caralho, assim, que eu acho que funciona super bem, é, por exemplo, a gente pega uma música qualquer, diz uma música aí. Rápido. Sei lá. O surto. A gente pega o surto. Eu tava lá, ela tava ali, sei que pirou meu cabeção. A minha ideia seria fazer uma parte C pra música. Sim. Então, aí eu penso, puta, o cara tá falando sobre pirou o cabeção. Aí o cara tá nessa melodia. Eu continuo a música sem existir essa parte da música. E aí, a partir disso, cara, nasce uma parada completamente nova, porque não existe a parte C da porra da música do surto. Sim. Infelizmente, senão eu estaria no Museu Internacional. Eu gosto muito, e isso é uma parada que é um sambista que faz essa técnica, cara, que eu não me lembro, mas ele é tipo um dos 3, 4 sambistas que todo mundo conhece. Que ele continuava as músicas que já existiam e fazia umas partes C, fazia um outro refrão, e é uma forma que eu acho do caralho. Outra coisa que eu acho muito legal é a associação. Eu acho que a associação é muito, muito foda, assim, que é o que eu tava falando contigo, de caneta. Aí tu pega um papel gigante e vai anotando... Vou listando as coisas relacionadas a isso, assim. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu gosto da ideia muito, e eu faço bastante. Por exemplo, tu olha Vingadores hoje, e aí tu pensa, pô, tem a história lá do Thanos. Pô, e se eu fizer uma música sobre a história do Thanos, mas não citar Vingadores e não citar absolutamente nenhuma referência, mas contar a história de um pai que teve que sacrificar a própria filha. Eu não vou contar o Vingadores aí pra não dar spoiler. Mas tu já deve ter assistido. Quem não. É fã já assistiu, cara. Então, mas eu não sei se é fã e não assistiu, é muito otário. Beleza, mas existem todas as histórias do mundo, existem mais de uma história dentro. Sim. Existem subtextos. E às vezes, se tu enxergar um filme, se tu enxergar uma história do Chapeuzinho Vermelho, tu vai ver que lá existem outras histórias dentro. Spin-offs dentro, e tu pode criar na tua cabeça. E talvez tu contar essa história ou tu pensar, vou fazer uma música sobre o sentimento do lobo mau ao ser descoberto pelo caçador dentro da barriga da parada. Obviamente eu tô falando isso, parece, e é idiota. Mas isso, cara, qual é o sentimento de ser flagrado fazendo uma parada errada? Saca? Isso é um sentimento interessante. Todo mundo já... qual foi a coisa mais errada que tu já fez na tua vida e uma pessoa que tu gosta descobriu e falou pra ti, saca, esse sentimento que tu tá fazendo agora é um sentimento importante,
saca? Sim. Não é um sentimento qualquer. Isso, sei lá, acabou de vir por causa do Chapeuzinho Vermelho. Sim. Então eu acredito muito nisso. Eu devo estar parecendo completamente louco pra quem não me conhece. Não, talvez, mas não acho que não, cara, porque é engraçado que cada pessoa que eu entrevistei aqui tem um processo completamente diferente. Gente que não pega, não sabe, não escreve mais com caneta e papel, sabe? E eu acho legal, não sei se tu continua fazendo isso, mas quando a gente conversou aquela vez, tu tinha uma folha grande e aí pegava a caneta. Eu escrevo com... Eu tenho várias paradas muito loucas, cara. Primeiro que uma coisa começou no colégio. Quando eu ia mal no colégio, eu fazia duas coisas. Eu cortava o cabelo e comprava uma Bic 4 cores pra estudar. Que era o lance do tipo do... Cara, do cara virar o Falcão virar o boné pra trás. Pode crer. Aí eu sempre desde eu pensar, putz, eu tô com a Bic 4 cores, eu tô focado. Então eu sempre tive lance de canetinha. E aí as músicas que eu faço, eu compro muitas cartolinas, escrevo o título da música, e vou fazendo essas coisas de associação e tento escrever as músicas em cartolina, porque como eu escrevo e apago, às vezes tu escreve num caderno, tu esquece de uma frase, porque tu passa, e daí tem que passar tudo a limpo. E às vezes tu esquece de uma palavra de associação, ou eu acho que fica muito mais fácil de visualizar. Talvez, se eu fosse menos pobre, eu poderia comprar um iPad e fazer isso também. Mas eu gosto da coisa física também. E aí uma coisa que eu vou fazendo é, a partir do momento que vai ficando pronto, que vai ficando mais formado, eu coloco num varal e beleza, a parada tá pronta. Massa. E aí, ou às vezes, e atrás eu escrevo caminhos que a música pode seguir atrás da cartolina. Tipo, eu tento esquematizar de uma forma que faça sentido na minha cabeça. Mas eu gosto muito de escrever mesmo, cara, de escrever à mão. Assim. E que outros recursos tu usa? Tu usa, sei lá, celular, gravador? Cara, às vezes eu gravo vídeo tosco de se eu tenho uma melodia na cabeça, às vezes eu gravo só uma linha de voz que eu pensei numa parada, mas eu geralmente para escrever e para pensar a música é papel e cartolina grande, e eu gravo eu uso, sei lá, o Logic, que é o equivalente a um GarageBand, que é o equivalente a qualquer programa. Tento colocar o máximo tento deixar o mais próximo da produção de que seria no final, para entender como a música funciona assim na minha cabeça. Tu já trabalha como compondo e produzindo. Não assim, porque eu não sou um produtor, mas mas produzindo na tua cabeça. Na minha cabeça eu já faço os backing vocal, eu já faço tudo para entender como é que tá soando. Já faço, sei lá, se tem um pulse, se tem uma compressão, se tem um efeito, eu já tento colocar tudo para visualizar, para ver se funciona. Sim. E uma coisa que eu demorei também para aprender é ter o desapego da estrutura, que esses programas te dão esses recursos. Pelo menos o Logic te dá esse recurso de tu colocar e movimentar a estrutura, tirar esse verso para cá, arrastar para cá sem fazer muito alarde. Isso é bom. Tu pilha muito em métrica, assim, de seguir, eu tenho que rimar tal coisa, eu tenho que fazer uma parte C. Eu sei assim. da importância disso, mas eu me acho muito ruim nisso. Eu acho que eu não tenho, assim, eu não estudei o suficiente, não tenho maturidade para sacar, mas eu sei da importância disso, ainda mais em música pop, assim. Tipo, puta, é uma fórmula, cara. É uma fórmula ali. Sim. E, obviamente, existem exceções, mas exceções não são regras. E, puta, eu acho que... Não sei se você já conversou com o Lucas, o da Fresno. Sim. Então ele deve ter conversado contigo sobre estrutura bastante, imagino. Tem um podcast que eu gravei com ele que também a gente falou sobre isso. E ele é um cara que, pra mim, ele saca muito mais isso, assim. E ele tem uma visão muito mais legal. Eu já... eu acho que talvez por ter em mim aquela parada meio rebelde de 13 anos, de querer fazer uma parada com uma estrutura um pouco mais diferente, eu comecei assim. Hoje em dia, eu acho que as músicas da Topaz é uma estrutura meio padrão, cara. Meio padrão. Mas é algo falho em mim. Sim. E tu costuma ouvir as coisas que tu... Eu tenho muita vergonha, né, cara? Eu acho... Mas vergonha das letras? De tudo. Eu acho, sei lá, eu acho que a gente deve ter... Não sei se a gente tem uns, sei lá, 60 músicas, 70 músicas já. Nunca calculei. Mas eu acho que a gente deve ter 7 boas que deveriam ser regravadas. Tipo assim, se eu for ser sincero. Eu acho, eu acho que a gente é uma banda
meio Rubens Barrichello, assim. Eu acho que a gente não tá lá em algumas coisas. A gente consegue tocar muitas pessoas pela parada de que as pessoas se identificam com a letra e com o lance com o contexto, com a mensagem, com a parada e tudo mais. E os fãs da Topa são os fãs que realmente se identificam. Mas eu acho que como banda a gente deixa a desejar em muitos aspectos, assim, cara. Eu sou o lance de produção, eu sou muito chato, cara. Eu acho que sempre toda mix tá uma bosta, toda master tá errada, toda master tá baixa, toda voz tá desafinada e toda guitarra tá com drive errado. Eu sou idiota. Um lance de segurança, de repente, né? Tipo, às vezes cara, tá bom e a gente se auto-sabota, assim, né? Eu acho que é isso, mas eu sou muito egocêntrico também, cara, com o lance de música, assim. Tanto é que nessas últimas músicas que a gente fez, a gente começou a lançar uma música por semana, eu tô lendo. Que loucura, né? Que é a ideia mais idiota do mundo. Que a ideia, qualquer artista sabe que lançar uma música por semana é inviável e não faz sentido para te divulgar a música. O certo, entre aspas, é lançar uma música por mês para te lançar um clipe. Isso funciona super bem. Sim. Lançar uma música por semana é só idiota. Mas não é um lance que a gente não sabia que era idiota. A gente sabia que era idiota e fez pelo lance de se desafiar e se obrigar a fazer. Mas eu tava falando sobre egocentrismo e tudo mais. É que eu acho que a música funciona na minha cabeça de um jeito e se o cara colocar uma outra parada, uma outra guitarra de um outro jeito, ela não vai funcionar também, vai estragar. E ter uma banda, tu tem que compartilhar ideias, não é uma parada tua, saca? Exercício é um exercício, né? Então o que a gente fez nessas músicas é uma música para cada um e o Toledo era um instrumento meu e eu era um instrumento do Toledo. Tipo, porque, por exemplo, eu acho que o Toledo é um cara que canta super bem. Ele toca super bem qualquer porra, mas ele canta o jeito que ele canta, eu acho que tem uma entonação que ele canta certo, tem um estilo, uma métrica que ele canta certo, e tem outra que ele acaba soando como outras pessoas. E aí eu tento, na minha cabeça, que pode não fazer sentido para ninguém, eu quero que ele seja meu instrumento quando eu precisar da voz dele pra ele suar desse jeito. Sim. E da mesma forma ele acha, provavelmente eu toco baixo mal pra caralho, e ele toca tudo melhor que eu, ele canta melhor que eu, ele faz tudo melhor que eu, mas talvez ele ache que ele precisa de uma ajuda pra escrever umas paradas. Ele me usa pra isso, entendeu? Ele me usa porque ele quiser. Opa. Meio que é isso, cara. Chega, eu quero uma letra, e aconteceu assim, eu quero que essa música seja uma letra muito positiva. E é isso, escreve aí, faz aí. E eu vou lá e faço pro cara. E assim que funcionou. Meio que um era o estagiário do outro na parada. E como é a tua relação pra compor com outras pessoas? Além do Toledo? Eu gosto muito do lance de ter alguém pra bater uma ideia, saca? Mas eu acho que... E eu notei muito tarde isso. Que eu acho que eu tenho muita confiança... talvez a confiança errada, cara. Mas eu acho que às vezes como é que eu posso dizer isso, cara? Eu tenho confiança no que eu tô fazendo quando eu tô escrevendo. Eu acho que eu sei escrever. Sim. Eu acho que eu não sei cantar muito bem, eu acho que eu não sei tocar muito bem, eu acho que eu não sei a métrica muito bem, mas eu acho que eu sei escrever. Então quando eu tô escrevendo com alguém, eu geralmente tenho um pensamento muito arrogante de achar que eu sei o que é melhor pro momento, assim. Isso pode ser muito um erro, tanto é que eu não sou milionário, um escritor milionário. Mas aí eu acabo usando de outra forma, eu acabo usando muito mais como um ping-pong. Tipo, eu falo feijão, tu fala arroz, eu penso, arroz é legal porque a gente pode botar branco aqui. E eu acabo usando muito mais como um ping-pong do que pensando, tipo, não, o cara falou arroz, arroz é do caralho. Sim. Vou escrever arroz. E isso é um defeito, cara. É um defeito que eu precisaria corrigir se eu quisesse. É que compor com outra pessoa que a gente tava falando, é um exercício de, tipo, tu abrir mão de várias coisas. Exatamente, né? Tu abrir mão. E às vezes é complicado, né? Eu me sinto muito melhor não tendo a obrigação de... Se a gente for compor junto, uma coisa pra mim, no caso, né? Eu não gostaria de ter a obrigação de ter que acatar a tua decisão. Se a gente for comprar uma parada pro Projeto Jeff, foda-se, eu tô aí pra, se tu quiser que eu escreva qualquer coisa, eu escrevo da forma que tu achar melhor e rimar, e se não quiser que rime, eu faço.
Mas se a gente tá fazendo uma parada pra mim, /topas, e se na minha cabeça topas é uma parada minha, eu sempre penso que, a minha decisão é a decisão final da parada. E tem que ser, né? Às vezes tem que ser, mas às vezes eu acho que se eu tivesse o desapego, se tu for mais... Tu não tá sempre certo, né, cara? Eu não tô sempre certo, as pessoas não estão sempre certas. Mas é que o teu projeto, eu acho que tu tem que ter noção do que tu quer, né? Então eu acho que talvez seja certo. Eu não sei. Eu sempre tenho uma batalha aí de achar que isso talvez seja um ego meio babaca e talvez eu tenha perdido oportunidades de, sei lá, do Jeff ter falado arroz e arroz ter sido a parada certa pra ter colocado numa música. E tu já escreveu com muita gente nesse processo, assim? Cara, eu escrevi bastante com o Cris e era muito mais isso de ele bater ideia. Sugerir coisa eu em cima ou, tipo, até com o Neco, às vezes, cara, eu escrevia umas paradas e ele ficava... Depois falava que é foda que eu mudava as paradas, eu não curtia o que ele escrevia, que eu acho que eu sou muito, muito chato pro lance da letra, porque eu consigo enxergar uma parada na minha cabeça, e se eu vejo uma palavra que me incomoda, eu não consigo usar. Meio diva babaca, assim, velho. E tu tem uma lista de palavras proibidas, né? Não, até, assim, por disco eu não uso a palavra amor, uma vez por disco. Aí tem os infinitivos, né, que eu evito. E fenômenos naturais, que são as paradas que puta, banda ruim faz pra caralho, né? Não só banda ruim, tem banda boa que faz também. Mas isso não é uma crítica ou uma indireta a qualquer banda que faz, porque toda banda faz. Mas eu acho... o teu jeito de fazer. Mas eu acho muito... Cara, botar... O mar vai te entregar pra mim, no luar a gente vai se encontrar. Puta, velho. Fica puto. Eu tenho vontade de cravar uma caneta na minha garganta, assim. Mas porque eu acho que é o atalho mais fácil, né? Fenômeno natural, puta, que é a letra que parece que tu não tá... Tu não quer te expor. Geralmente o cara que gosta muito de música em inglês começa a escrever em português, ele tenta escrever em português da forma mais vazia possível, pra não dizer porra nenhuma, porque ele não quer dizer porra nenhuma, pra não soar ridículo. E aí ele quer, tipo... Ele escreve sobre algum sentimento que não vá comprometer. O sentimento que não vai comprometer geralmente é saudade, talvez. E aí ele dá um avanço maior e coloca quando ele pensa em se vender, ele começa a botar amor pra caralho. E eu acho que é o caminho do compositor ruim, assim. Começa com um fenômeno natural, começa com uma paradinha que não quer dizer nada e coloca amor e começa a usar amor do jeito ridículo. Um amorzinho. Começa a tipo... Tu é meu tudinho, assim. Claro. Tu é meu tudinho, até que não é tão ruim. Eu acho que eu vou fazer uma música com isso. Tu compôs com o Lucas Lima também, o Natal, Lima, né? Eu já fiz... A gente fez uma música de Natal para um disco da família Lima. É verdade, não lembrava disso. Mas o Lima, ele mandou a base da música e ele mandou um verso. Aí eu escrevi outro verso e fiz... Acho que, se eu não me engano, eu fiz umas linhas de voz e mandei para ele... E ele escreveu em cima. E, puta, a música é legal pra caralho. Eu adoro essa música, cara. É uma música de Natal que deveria tocar real na Globo. Que é muito foda. Porque o Lima é realmente... que é outra parada, né? Ele é músico real. Ele é um cara talentoso de verdade. Tomara que ele não escute isso, que eu gosto de falar mal dele. Mas ele é muito foda, assim. Ele é músico de verdade e produtor foda. É outra approach daí. Sim. E tu falou que tu... Apesar de não parecer um cara sensitivo, como tu acha que as coisas externas te influenciam assim internamente? Se eu sentir que a minha namorada tá chateada com uma parada do trabalho, talvez eu não aparente, mas eu vou ficar chateado também. E aí E é estranho, cara, porque às vezes pode estar, sei lá, pode ter descoberto que pegou fogo no prédio do lado e morreu 70 pessoas e eu posso não me importar tanto. Mas, sei lá, se eu descobrir que... Não sei, se eu sentir alguma coisa, cara, de uma pessoa mais próxima, Eu acho que se tem alguém que eu gosto, eu meio que tenho a sensação que eu consigo sentir o que aquela pessoa está sentindo, de alguma forma. É meio que X-Men, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu aparento...
ser muito frio para tudo, assim, todo mundo comenta isso, assim, né? É bastante gente mesmo. Eu não sou o cara mais aberto, eu não gosto de falar, eu não falo muito sobre sentimentos, eu não falo muito sobre essas paradas, mas eu me sinto um ser sensitivo. Sim, e nas músicas tu procura te expor assim ou tu é mais fácil tu contar a história de outras pessoas, de outros sentimentos? Tipo, tu pegar a história da Chapeuzinho Vermelho e criar uma história ao redor, tu prefere fazer isso ou tu prefere te expor? Eu acho que eu não tenho uma preferência, eu gosto de fazer qualquer parada, assim, no lance de escrever. Eu gosto, eu não tenho medo de me expor numa música, assim, de falar o que eu tô sentindo e de ser uma parada que soe até ridícula porque é muito emotiva ou caralho, foda-se, velho, se eu tô sentindo a parada, é isso aí, é nóis, vamos lá, se não gostou, escuta a próxima. Aí depois o terceiro veio o 11 Nós, com várias músicas muito hits, assim. 11 Nós, foi o terceiro. Aí foi o terceiro disco. Esse disco aí a gente já tava mais coeso, o lance de ser uma banda e tudo mais. Eu acho que é um disco que tem uma sonoridade entre as músicas um pouco mais identificável, o que não necessariamente eu gosto, mas é o que sempre uma banda procura. E também foi gravado em São Paulo, foi gravado na casa do Léo, só que o Léo basicamente ele só mixou, a gente meio que gravou sozinho ou com o Índio, que o Índio é um cara que é um índio, e que ele gravava uns discos do Dead Fish, gravava uns de hardcore, e ele tava aqui, e aí ele meio que deu uma de técnico de som, assim, mas a gente meio que gravou o disco sozinho. Sim. E eu acho que é isso, cara, é um disco que tem várias... que eu já acho bem melhor do que o anterior e tal. Eu sempre acho que qualquer artista, né, vai achando a parada que faz cada vez melhor. Acho que tem umas 2 músicas legais ali no meio. Quais? Eu acho que Se For Pra Tudo Errado é uma música boa pra caralho. Acho que ela tá mal gravada, mas eu acho que ela é uma música muito boa. Tem que olhar as músicas, assim. Eu acho que eu gosto muito do jeito que o Toledo canta nesse disco. Eu acho que tem coisas ali no meio. Tem uma música chamada Suicídio ao Contrário, que eu acho a letra legal pra caralho, mas eu acho o arranjo meio brega. Tem umas coisas interessantes, cara. Por exemplo, sei lá, tem uma música, acho que se chama Estabilidade, que eu acho uma música que funcionava pra caralho em show, assim. Mas eu acho a letra ainda dela muito abrangente, muito covarde, no sentido de... Não é covarde, é que com o tempo eu fui querendo cada vez mais deixar toda a música de fácil entendimento. Eu quero que a pessoa consiga explicar o que essa música é com um tweet. E ela é uma música um pouco confusa. E isso, hoje em dia, pra mim é um defeito, na época não era. Então, mas tem algumas coisas ali que eu acho interessante, assim. O som do disco é legal, assim, de forma geral. E qual a primeira música, assim, tu começou a compor cedo? Qual a primeira música que tu pensou assim, cara, eu acertei a mão nessa, assim? Tem uma música do disco ruim, do disco Outra Direção, que se chama Obsessão, que é uma música que eu acho interessante, que é uma música que é meio que um sambinha, assim. Eu acho, pô, essa música, ela já tinha um lance... Ela era a história de um filme, que é um filme chamado Obsessão, que é um filme do Kevin Bacon. É um filme do Kevin Bacon? Não tenho certeza. E que é um filme bem ruim, aliás. Mas era uma música que essa música é legal, assim. Se fosse umas pessoas tocando e cantando bem, eu escutaria, saca? Eu acho que foi a primeira música que eu pensei, não, esse pau eu não sou tão idiota assim, e tudo mais. Mas teve outras músicas, tipo... Se For Pra Tudo Errado, foi a primeira música que eu sabia que, tipo, essa música eu acertei, tá certa. A Maior Idiota do Mundo também eu tava ligado que tava certo. Mas Se For Pra Tudo Errado é a música que eu sabia que tava certo. Tanto é que eu queria cantar ela inteira. E ela tem a parte final que eu não conseguia cantar. Eu chorei, cara, que eu não conseguia cantar. Caralho. Porque eu fiquei gravando, tentando e não conseguia cantar. E ela era uma oitava acima. E aí o Toledo gravou ela do jeito certo. Só que o Léo perdeu o arquivo. Então tá no disco é a minha voz, que era pra não ter ido porque eu não consegui gravar. Ficou o back em uma oitava abaixo como voz principal. E aí, na real, no final de contas ficou a minha voz, que era o que eu queria. Mas eu não consegui gravar. Mas é uma música que eu acho foda, assim, que eu acho que tem a letra é legal. As músicas novas, das mais recentes,
Tem uma música chamada Sommelier de Relacionamento, que eu me orgulho pra caralho de ter feito essa letra. Eu acho a letra foda pra caralho. Tem um vídeo no YouTube explicando a letra, que eu acho que pra quem gosta de letras e tá afim de sacar um pouco de composição, dá uma escutada nessa música e olha se explicando a letra. Esse é o meu orgulho, assim. Eu acho, tipo, puta, se eu fosse fazer um portfólio pra tentar vender música pra sertanejo, eu ia mandar essa, puta, olha essa letra aí, que cada frase nela, cada linha nela faz sentido. Sim. E faz sentido do jeito que eu acho foda, assim. E do jeito que eu acho foda e do jeito que eu acho... Que na minha cabeça, o legal é conseguir explicar algo do jeito simples e do jeito complexo ao mesmo tempo. E isso eu acho... As poucas vezes que eu consigo fazer isso, eu sinto que eu tô fazendo uma parada legal. Sim. E aí depois do 11 Nós veio o Nós Somos os Piores. Nós somos os piores. Que, cara, pra mim, sei lá, eu gosto de várias coisas, mas esse disco acho que é o que eu mais ouvi. Ele parece ter tudo meio bem pensado, assim. É um disco que de todos, é o meu predileto, assim como disco. Tem uma música chamada Uma Palavra que eu curto pra caralho. Também acho que ela tem defeitos e tudo Como mais. que surgiu a ideia daquela palavra gigante? Tu não sabe falar. Acelum desperilucioso. Acelum desperilucioso. Então, cara, tentei fazer muitas palavras. É muito difícil tu inventar uma palavra que não soe um remédio ou que não soe uma palavra indígena. E que não exista. Então, eu demorei muito pra fazer essa porra dessa palavra, cara. E como é que tu fez? Eu fui fazendo, cara. Fui tentando, experimentando. Vou falar... juntando umas letras aleatórias. Mas tinha melodia e tu construiu a palavra tendo a melodia? Depois eu mudei a melodia, daí tive que mudar a palavra. Foi difícil pra caralho de fazer. E é uma música que tem um troço que eu gosto pra caralho, que ela basicamente tem 3 notas. Que eu acho do caralho a ideia de fazer uma música que tenha 3 notas, assim. Sim. Ela tem uma parte B lá que tem uma outra saída de notas, mas assim... O cara pode aprender a tocar ela amanhã, assim. Sim. Eu gosto da ideia de fazer música... Eu queria fazer com 2, se desse. E é uma música que eu gosto também pra caralho da letra, acho legal. Eu me orgulho dessa música. Tem Um Mundo é Nosso também, que é uma música que eu acho, por exemplo, tá nessas que é uma melodia super bonita que o Gigante fez. E eu acho que eu caguei completamente a música, assim. Por quê? Eu acho que ela tem umas coisas muito brega, assim. Acho que o take de voz é horroroso, cantei muito mal. Tipo, vergonhoso, assim. Eu acho que se desse essa música na mão do Thiago York pra ele cantar, e se mudasse um detalhezinho de melodia de voz para não deixar alguns finais brega. Se bem que o final brega é pop pra caralho. Tem um final de refrão que é mais que você, essa uma paradinha assim muito clichê, que é brega, mas é pop. Se desse essa música pro Thiago York, eu acho que rolaria pra caralho. Sim. Mas a minha voz tá horrorosa. A música é bonita. Tu pensa em compor pra outras pessoas? Pra quem tu gostaria de compor? Puta, cara... Que tu acha massa o trampo e tu acha que tu conseguiria fazer uma coisa legal? Eu adoraria compor para qualquer pessoa que me pagasse. Eu não gostaria de compor de graça. Mas como... Eu não sei, velho. Eu vejo tanto artista... Eu acho que é muito difícil para o artista ele ter a maturidade de saber que ele é um intérprete e não um compositor. E eu vejo muito... Tu não precisa ser os dois, cara. O Elvis não era, o Frank Sinatra não era. Tu não precisa ser o cara que faz as músicas. Tu pode ser só... Não é uma vergonha isso. Sim. E ao contrário também... Tipo, por exemplo, eu já conversei com o Toledo uma vez há tempo sobre isso, que eu falei, a real é que eu não sou um músico e eu não sou um cantor. Eu sei escrever. E eu acabo dando um jeito, dentro dos meus defeitos, de conseguir executar as paradas e dou um jeito. Mas meu valor como ser humano na Terra para a música seria ser um cara que escreve músicas para outras pessoas. Eu tenho essa visão. Por ego e porque a minha cabeça e minha experiência foi me levando a fazer uma banda e fazer o Caralho 4. Mas talvez se eu tivesse 14 anos eu pensasse diferente hoje e tentaria só ser um compositor para uma galera. Mas bandas que eu gostaria de compor, cara, puta, não sei. Eu acho que essa galera de sertanejo não, porque tem a lance da sertanejo das minas, que eu acho do caralho, que não precisa. As minas do sertanejo são foda demais. Né? Mas eu acho que, cara, música pop eu gostaria de tentar, assim. Às vezes eu vejo umas músicas do Lucas Luco, ou da Anitta, ou de qualquer parada pop, ou do Lua Santana, que... Lua Santana tem umas coisas legais. Mas que
falta uma parada de letra um pouquinho diferente. Porque a música popular, ela passa sempre, né, por vários estágios, né? Daí o sertanejo, o funk dominou no mercado, rolou o lance de tomar ceva é do caralho, fazer festa é muito foda. Aí, porque antes era minha mina me traiu, estou sofrendo para caralho. Aí rolou o lance da ceva é muito foda. Aí passou por ostentação é do caralho, olha esse meu tênis. Aí agora tem um lance das minas, que é muito foda. As minas do sertanejo passou pela fase das minas, que é umas letras muito mais visuais, muito mais legais, eu acho. E aí decaiu de novo, que é o lance tipo, curte essa minha bunda. Sempre rolou o lance de curte a minha bunda, mas agora eu sou livre e sexo é do caralho. É nós no sexo. Curte essa minha bunda aí, boy, baba, otário. Aí tá essa falsa bandeira de nossa independência sexual, cara, 4. E aí eu sinto que a música tem um gráfico, assim, ela vai indo, mas ela não sai muito da sexualidade, do lance da ostentação, seja ostentação de dinheiro, seja ostentação de sexualidade. E, enfim, tem outros caminhos, cara. E o romantismo... Esses dias eu vi uma música sertaneja que eu achei muito do caralho, velho. Eu não sei de quem era, mas era do cara falando da mina dele que era velha. Propaganda. Não. Da mina dele que era velhinha. Que ele falando tipo pra alguém, tomara que tu tenha uma mina que seja igual a minha velha, tipo isso. Nossa. Assim. Eu achei tão foda. Então existe coisas legais, sabe? Mas é só quando sai dessa curva de olha minha bunda, saca? É engraçado, eu tava ouvindo esses dias uma que tava tocando, o cara começa o nome da música é propaganda. O cara começa falando mal da mulher dele. E eu falei, nossa, cara, que ele tá... Tipo, como é que o cara vai fazer uma música falando mal da pessoa? E aí o refrão é assim, tipo, tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de... Tipo, ele inverteu totalmente a expectativa, assim, sabe? Caralho, isso é foda, velho. Acho que tem uma galera que senta e compõe pra essa galera. Então, né, na gringa é muito mais comum, né, o lance de ter os escritórios de composição. Aqui no Brasil, não... Acho que talvez não seja... Pelo menos não tão popular. Os sertanejos estão fazendo já. Mas não que a galera, tipo assim... Não é uma coisa que todo mundo sabe ainda. O sertanejo já tem, mas lá na gringa é meio que o jeito que rola, né? Se é um artista pop, Taylor Swift, tu vai lá e compra um som. Tu trabalharia num escritório desse, tu acha? Eu não sei, já pensei em fazer, já pensei em trampar. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. É porque o lance de fazer podcast pra mim é muito importante. E com isso veio o lance de fazer os ao vivo, que é meio que um stand-up, e que foi horroroso e tal, eu não sei fazer. Mas eu tive umas sensações estranhas de que talvez eu deva aprender a fazer isso, saca? Então não sei, é muito difícil de... A vida chega num ponto que a gente tem que escolher algumas batalhas pelas quais a gente tem que lutar. E eu não sei se fazer música pros outros é a batalha pela qual eu tenho que lutar, mesmo sendo a batalha na qual provavelmente eu venceria mais. Tu sente uma necessidade de falar pros outros as coisas que tu tem, e talvez tu achava isso na música e agora tu achou outra forma. Eu nunca fui, não sei se eu comentei antes, mas eu nunca fui apegado à música como uma arte superior a outras. Sempre acho, sei lá, se tu olhar pra trás, aquele quadrinho lá foi eu que fiz. Se tu olhar, sei lá, eu fiz vídeos, eu trampo com vídeos, os clipes da Topas foi eu que fiz, eu trampo com... qualquer coisa, cara. Numa época eu tentava escrever. Eu acho que a forma para mim não é tão importante quanto o conteúdo. Obviamente, como eu criei a Topas, criei uma parada junto com meus amigos e tudo mais, tu construiu um lance. Então já tá mais fácil de, tipo assim, eu sei que se a gente lançar uma música, tipo, vai ter uma gente vai escutar. Então isso tem uma coisa do ego de, porra. E podcast não, né? Meu podcast eu tô fazendo um bagulho. Esse ano eu comecei um feed novo e beleza, tá crescendo e tudo mais, mas eu não tenho esse público que eu tinha. Eu não posso fazer uma tour disso, assim. Então é uma batalha que eu começo num pé atrás, mas é um formato no qual eu tô gostando mais de fazer, assim. E tu conseguiu converter alguns fãs da Topas pro podcast, ou tu acha que é um público diferente? Eu acho que é um público diferente. Eu acho que deve ter, sei lá, 10%.
E ao contrário, sim, também. Uns 10% que conheceram a minha banda por causa do podcast. Que é estranho demais. Fizeram um caminho reverso. Que é estranho demais. Porque é estranho que as pessoas me conhecem por coisas diferentes, né, cara? O cara conhece porque... Tem gente que acha que, tipo, conhecia porque eu tinha um podcast com o Lima. Daí tem gente que conhece por causa da Topas. Aí, tem gente, quando eu tava fazendo os desenhos, a galera achava que eu fazia desenho no Instagram, assim. Nossa, que massa. E aí o cara, conheci teu podcast por causa dos desenhos, tipo isso, assim. Que massa. Então, mas, obviamente, acho que eu sou muito mais conhecido pela banda, mesmo com essa inatividade aí. E agora o podcast o podcast tá crescendo pra caralho, né? E acho que vai crescer cada vez mais também. E tu te sente um cara criativo? Ou tu acha que... Eu me sinto criativo pra caralho. Eu me sinto muito confiante quanto a isso. Quase confiante / arrogante, assim, cara. Da parada. Se chegar pra mim e falar, preciso fazer uma música hoje de tarde, tipo tal e tal coisa. E se for uma coisa relevante pra mim, eu sei que eu consigo fazer, velho. Se tu falar pra mim que eu preciso fazer um clipe semana que vem, tal coisa, eu sei que eu consigo fazer. Que massa. E eu dou um jeito de fazer e foda-se, velho. Eu tenho essa confiança de que eu consigo fazer. Vou te encomendar um hit do verão aí. Não, qualquer 20k a gente faz, velho. Mas não que a confiança seja conectada à realidade, né? Pode existir uma dose bem grande de a popular esquizofrenia aí, né, Nico? Tá, vamos em direção ao fim agora. Das músicas que tu já fez, pode ser por disco, acho que é mais legal. A música que tu mais gosta e a música que tu menos gosta, e por quê de cada disco. Porra, velho. Tá. Primeiro disco, Outra Direção. Eu falei que eu gosto muito da música chamada Obsessão. Eu gosto dela pelos motivos que eu já citei. Ela é meio que um sambinha, acho que a letra já diz uma coisa a mais. Ela é uma música legal, assim. E não tá no Spotify. Que acho que se procurar no YouTube, tu encontra. Tá. E a pior música, cara, tem uma música chamada... tem muitas ruins, cara. É tudo ruim. Não, é que tu realmente odeia, assim, que tu gostaria de ter se matado quando tu escreveu. Eu não sei, cara. Do primeiro eu não sei. É tudo ruim, velho. Acho que tem Testamento, que é uma música legal, meio legal, assim, que lembra Cake. Mas de resto, cara, tudo não tem nada que eu goste, não. E aí no 3? Terceiro, terceiro, sei lá. Eu acho que O Maior de Alto Mundo é uma música muito, muito legal, apesar de ter defeitos nela. Defeitos que eu digo, eu acho que ela não tá bem gravada, eu acho que tem umas paradas de mix que é errada, eu acho que tem coisa de camada que poderia melhorar, take de voz que poderia ser melhor. Compensação, eu acho a letra foda pra caralho. Música ruim do terceiro, cara, eu não me lembro. Ideal 3, eu acho que é uma música. Eu tenho que abrir aqui, eu ia abrir aqui pra ti. Terceiro, Ideal 3, deixa eu ver. Não, tem assim, ó, Ironia é uma música ruim. Ironia é uma música que tem uma letra legal, mas é uma estrutura meio bosta. Cara, eu gosto do terceiro, eu gosto. Eu acho que Sinais tem umas coisas legais, eu acho a letra interessante. Maior de Alto Mundo eu acho uma música realmente boa. Ideal 3 é horrorosa, Ele Merece é uma música muito comum, mas eu tenho um apego pela letra. Música Sem Nome é uma música boa, mal gravada. Trem é uma música muito comum. Capacitor de Fluxo é uma música que poderia soar um pouco mais pop. A letra dela é muito... Como é que eu posso dizer? Muito abrangente, assim. Acho que se tu escuta, talvez tu não saiba direito sobre o que ela é. Isso me incomoda um pouco. Drama é uma música com uma ideia interessante, mas melodia talvez um pouco infantil, estrutura idiota. Ironia eu não gosto. Feira de Ciências tem um monte de coisa foda, um monte de coisa legal, principalmente a voz do Toledo, eu acho foda. O ápice é do caralho, a letra final é do caralho. Nossa de Rodapé, tu gosta? Nossa de Rodapé, assim, é uma das piores gravações que a gente tem. Eu acho uma gravação horrorosa. Eu acho que a voz do Cris não tá legal, eu acho que a mix não tá legal. Eu acho que a letra... Eu conheci vocês com esse clipe. É um clipe horroroso também. Eu achei engraçado, cara. Mas eu acho a letra em si é legal e a melodia é bonita. É uma música que, se a Fresno gravar, fica foda demais e vira single. Ponto Final, eu acho uma música legal. Ponto Final é bem interessante. Só voltando das músicas, antes da gente continuar. Que música tu visualiza
em que artistas tu visualiza tuas músicas, assim, se tu pudesse, tipo, essa música aqui, que nem tu falou da Fresno, tipo, a Ivete Sangalo gravando ia ficar do caralho, sei lá. Tem alguns artistas que tu pensa nisso? De composições tuas, assim. Eu adoraria... Eu acho que tem várias músicas pra vários artistas, cara. Tipo... City 3. Eu acho que... O Thiago York faria qualquer coisa soar bem, porque ele é muito talentoso. E a voz dele é muito bonita. E ele é muito lindo. Ele é bonito. Ele é muito lindo. Ele é Deus não é justo, cara. O Thiago York é o cara... Porque eu acho que ele ainda parece ser legal. Aí que é foda. É que não é justo, cara. Eu sempre digo que não é justo, porque, tipo, tudo bem tu fazer uma pessoa talentosa e tal. Mas aí tu fazer a pessoa talentosa e bonita não é muita sacanagem com os outros, cara. O Thiago York provavelmente... Ele é legal ainda, o que me incomoda mais ainda. Ele é gente boa, cara. Puta que pariu. Ele é um lindo. Beijo, Thiago. Não te conheço, mas beijo, Thiago. Deixa eu ver. Eu acho que eu daria... Puta. Eu acho que... É muito difícil, cara. Essa é uma pergunta difícil. Sem Garantir com Defeito, eu acho uma música muito foda. Eu só tô pensando pra quem é que faria uma versão legal dela. E eu tinha pensado de cara, tipo, Jorge Ben. Nossa. Que eu acho que faria uma coisa muito diferente. Tem uma banda de pagode que eu adoro. Eu não escuto pra caralho, mas eu acho a melhor banda de pagode, que se chama Atitude 67. Atitude 67 é uma banda de pagode que tem letras boas. É uma banda de pagode que vocês têm que escutar. E os caras parecem ser legais. Eu sou fã de Atitude 67. O que mais tu escuta de diferente, assim? Do que a galera imagina que tu escute? Eu nem sei. Eu nem tenho escutado tanta música, cara. Eu vou mais no Descobertas da semana que o Spotify montou pra mim. Não vem com esse papo, porque tu já saiu Atitude 67. Atitude 67 é foda demais, cara. Mas a Atitude 67 eu não escuto o disco inteiro da Atitude 67. Tá, mas coisas diferentonas. Assim, não diferentonas, mas eu tenho escutado bastante Silva, porque minha mina tá escutando. E eu acho Silva foda demais. Foda, né? Silva... Tu podia escrever pra ele, cara. Ele não escreve as letras. Ele não escreve as letras dele? É o dele? irmão dele que escreve as letras. Pô, o Silva... Tem uma música Feliz e Ponto, cara. É foda, né? É foda demais. E o Silva é outro cara lindo também, né? O Thiago York é mais lindo. Ele tem um corpo bem definido também, Eu não prestei tanta atenção assim. Ele fez um clipe e aí ele tá sem camisa e eu falei, não é justo, cara. O que ele beija os caras na água. Eu não me lembro direito do corpo dele, mas ele é lindo. Não, mas ele posta umas fotos assim também, um corpo esguio assim, sabe? Ele é aqueles magro bonito. Dá raiva, cara. Fico com raiva. Mas ele... Puta, o Silva é muito foda, velho. Ele é muito talentoso, cara. Tu tinha que compor com ele, cara. Ele pede umas um jeito de falar com ele. A gente se segue no Twitter. Eu quero convidar ele pro podcast uma hora dessa. E é massa porque eu não sabia disso. Eu fui pesquisando a história dele e eu vi que o irmão dele é quem escreve as letras. Então, tipo, quando ele tá passando... Eu gostaria muito de entrevistar ele pra saber esse processo de, tipo... Como o irmão dele consegue passar uma mensagem que ele gostaria através da letra, assim, sabe? Puta, Silva tá na minha lista dos artistas nacionais que eu gosto. Mas o Atitude 67 também. Tá, e outros. Sertanejo, assim, que tu ouviu. Sertanejo, cara, tem umas músicas da Marília Mendonça que eu acho as letras foda demais, assim. Tem umas músicas da Simone e Simara. Simari. É Simari. Eu nunca Simaria. Simari. Que eu acho as letras do caralho. Assim. É massa, eu tava ouvindo isso. Mas eu não escutei. Tipo assim, eu não fui tão a fundo pra sacar. Sim. E a Marília Mendonça foi estranha, porque eu escutei umas coisas muito foda e umas coisas muito ruins. Mas as coisas muito foda que eu vi, pelo jeito, é ela que escreveu. Sim. Então eu acho que eu tô com ela, eu acho que ela é foda. Ela tem esse lance de sentar com a galera, ir pra um sítio e compor, assim. Ela, puta, ela acho uma mina... Eu queria trocar uma ideia com ela também um dia. Eu acho ela foda. Ela é foda. E... tem os caras, tem, tipo... Certamente quem deve ser muito foda escrevendo no Emicida, isso meio óbvio, assim. Cara, deixa eu ver tem uma coisa aqui, eu tenho um playlist... O pessoal que for me seguir no Twitter, depois pode me procurar aí, que eu tenho os playlists de músicas tem uma banda que eu gosto, uma banda nacional, que eu gosto muito e que eu acho que eu também gostaria de escrever para eles, é Lagoon. Pode crer, eu vi. E eu acho que é uma banda muito interessante, muito legal. Deixa eu ver. Bandas que eu gostaria de escrever. Sei lá, velho.
Sei lá, eu gostaria de escrever pra alguém famoso pra eu ficar famoso também. Pra ganhar dinheiro Pra também. ganhar dinheiro também. É bom. Você já compôs pro Lucas Lima, cara. Tá bom. Pau no cu do Lucas Lima. Pau no cu família Lima. Meu violino, o que tu quer, cara? Tá, enquanto isso, vamos continuar ali as piores, desculpa. melhores. Então, Vamos nós. Sem garantia com defeito, enterro, só um sobre tudo pouquinho, errado. velho. Topas. A gente tá falando sobre 11 Nós. O que eu acho das músicas? Sem garantia com defeito, eu acho a música legal pra caralho. Eu acho que ela tá bem gravada, tá certinha. Tá na minha lista das músicas que eu gosto. Enterro, eu acho um conceito muito legal de letra. Acho a melodia um pouco simples demais. Ela foi feita se uma música pra pular no show e ela funcionava pra isso. Se for pra tudo errado... Tu foi brifado assim. Não, eu fiz pensando nisso. Se for pra tudo errado, é uma música que eu adoro. Acho a letra do caralho. Tem os defeitos de voz ali no meio, mas é uma música boa. É uma música que eu me orgulho. É uma música que, na voz do Thiago York... Eu já toquei em show, foi bonito demais. Cara, é uma música que a galera se emociona muito. É. Então, eu acho que na voz do Thiago York ia ganhar mais dinheiro. O Thiago York ia ser mais Thiago York que o Thiago York. Aí tem Eu, que é uma música que o Toledo fez toda a música. Eu acho que eu ajudei ele em uma frase, assim, pra dizer que eu ajudei. Que é uma música ok, é legal, mas pra mim não... Como é que eu posso dizer? Não se destaca, saca? Mas ela é uma música legal. Suicídio ao contrário, eu acho a letra uma das mais legais que tem e uma das melodias mais bregas e babacas que tem, assim. Estabilidade, já falei a respeito. Eu sempre esqueço, foi a música que a gente fez sobre na hora mesmo, assim. A gente inventou, foi um freestyle na hora, escrevi na hora também. A gente escreveu meio junto na hora. É uma música sobre dislexia. É óbvio, é uma música que eu gosto pra caralho, mas ela tem uma estrutura horrorosa, a estrutura é uma bosta, ela é tipo uma vinheta, mas é do caralho. Aí eu fico meio assim. Sono é uma música que o Toledo escreveu e eu escrevi o meio. A parte que eu gosto é o meio. Cara, muito cuzão. Não, mas não, tem uma parte de... É boa a música, a parte que eu escrevi, no caso. Tipo isso. Não, a música toda é legal. E como o Toledo canta, eu acho que o Toledo canta bem pra caralho. Ele é bom. Ele é o Tem melhor... futuro esse guri. Ele é o melhor vocalista, com certeza, disparado entre ele e o Chris, que já cantou. É o Toledo. E nessa música ele tá com uma voz legal, que é uma voz que eu curto. E aí tem uma partezinha no meio que, quando a gente, sei lá, uma partezinha lenta, meio grave, que eu acho a voz dele muito bonita. E gosto bastante. Contas é uma música, gosto da letra. É uma letra que tem a ver com eu ficar em casa, com a minha antissociabilidade, talvez. Mas também não... Como é que eu posso te dizer? Eu acho que eu gosto também um pouco de músicas mais singles. E ela não é uma. Quem não ajuda atrapalha é uma música sobre jogar Winning Eleven. Então... Que massa. Eu acho que começou como isso, assim, né? E aí nós somos os piores. Aí nós somos os piores, que é um dos meus discos prediletos. Tem o Roteirista, que é uma letra que eu gosto pra caralho. Acho que o Lima ajudou a fazer. A melodia que não fui eu que fiz, eu acho que foi o Gigante. Gosto bastante. Quando a gente cresce, eu acho legal. O Gigante já tinha saído da banda. Ele saiu da banda no meio do dia. Ele fez as prés e saiu na gravação. Pode crer. Então tem coisa dele aqui ainda. Quando a gente cresce, foi uma música que eu gosto bastante da letra. Eu gosto... Sabe aquelas paradas que ela tá toda certa, mas não tá certa? Tipo assim, a letra tá certa, o refrão funciona, mas eu acho que ela é muito comum, saca? Duas Rodas ou O Altar é uma música que também eu acho que tá um pouco nesse clima de tá tudo certo, é uma musiquinha pop, mas eu acho que ela soa meio jingle. Ela não é do caralho. Essa eu pulava, não confesso que eu pulava essa. Saudade, Sim Saudade, eu acho que é uma música boa. Gosto da letra, gosto de tudo. Estaria no meu top 7. Mais difícil que escrever o Macaulay Culkin, eu tenho um carinho, porque tem Macaulay Culkin no meio. Como é que foi o processo de colocar o Macaulay Culkin? É que rola umas paradas de eu querer colocar umas letras, uma palavra idiota em uma música, e aí eu demoro... Constrói tudo ao redor dela. Pode demorar 4 anos, assim, eu vou colocar, tipo, vai ter... E aí, se não rolou num disco, rola no outro. E se não rolou no outro, rola no outro. Então, tem palavras e coisas que demora 2 discos, mas eu vou colocar. Tipo, foda-se. E aí, até eu dar um jeito da banda provar, assim. Tem alguma na lista Puta, recente? tem...
Depois eu tenho que olhar aqui, mas só Tá. continuando. Uma palavra eu adoro, acho uma música boa. Eu acho que na voz da Maria Gadu ia ficar rica. Não sei se é na voz dela. Na voz do Thiago York, o cara quer tudo que o Thiago York. Pois é. Thiago York é o melhor cara. Thiago York podia me namorar. Se eu Essa fosse música é romântica e assustadora o suficiente pra te deixar confuso. Eu gosto só do título. Nós Não somos lembro os dessa. piores. Cara, é isso aí. Tu gosta de Nós Somos os Piores? Eu acho uma boa música. Se fosse do NX0 ia ser melhor ainda. Pode crer. E aí, cara, daí a gente começou a lançar uma música por semana. E aí, como é que foi essa relação depois que deu os problemas com o Chris e tal? A galera não sabe o Chris sofreu. Quem não sabe e não conhece a Topaz, o Chris, a Topaz sempre teve Lançaram um disco, né? a Topaz sempre teve 2 vocalistas, foi eu e o Chris. O Chris tocava guitarra e cantava também. O Chris sofreu um acidente no final da gravação desse disco. Ele sofreu um acidente, ele tá fazendo físio até hoje. E ele não canta mais e tal. Ele canta só, talvez, por hobby, mas não pôde continuar na banda, por motivos dele lá. E também porque o cara tá fazendo físio. E aí a gente parou um ano e meio, não lembro, 2 anos, sei lá. Porque eu tava nessa fase de, cara, foda-se música. E tu sentiu muito, sim, o lance do acidente com ele? Ah, sim, porque o cara é meu melhor amigo, assim. E o cara meio que morreu, né? Ele deu uma morrida de 2 minutos e voltou. Nossa. E aí passou, cara, não sei o tempo exato, mas tipo, sei lá, 3 meses na UTI, os 4 meses no hospital. Uma parada treta, sim, que era meio que... As ligações que eu recebia da galera que trampava no hospital era tipo, te prepara aí que teu brother meio que vai morrer, assim. Era meio que muito provável que ele ia morrer na época. Nossa. Pelo menos nos primeiros dias. Aí ele foi melhorando um pouquinho e tal. Uhum. E aí quando ele foi melhorando, a gente não sabia nem se o cara ia conseguir se comunicar, assim. Nossa. E aí depois ele tá, assim, mentalmente tá normal, assim. Tá tipo um cara... é o Chris, mesma merda. Aí... Só que ficou com sequelas e tal. Ele tá fazendo físio e tudo mais. E tentando se superar a cada dia. E aí o lance como a música nunca foi uma parada importante pra mim, nesse ponto de ser a única coisa que eu tinha em mim, eu me despilhei do lance, foda-se a música, me afastei. E aí a vida deu 746 voltas e eu acabei em São Paulo, morando com o Toledo, morando com o Neco, a gente conversou e ficou nessa de volta a banda, não volta, faz um show aqui, um show ali. Até que, acho que ano passado, eu e o Toledo, eu e tu, a gente toca a banda e faz uma música por semana. E a gente começou a fazer uma música por semana. Foi ideia dele? Cara, eu acho que a ideia de uma semana acabou sendo ideia dele, se eu não me engano. É porque eu cheguei pra ele, a gente não tá fazendo nada. Ou a gente fala que não tem uma banda, ou a gente faz alguma coisa. Aí eu comecei a falar, se a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma disciplina de, no mínimo, fazer alguma coisa toda semana, todo mês. A gente tem que fazer, senão a gente não vai fazer. E eu acho que a ideia de fazer uma música por semana foi dele, se eu não me engano. Aí... Vocês faziam toda ela e gravavam em uma semana ou vocês já tinham coisas prontas? A gente tinha umas bateras, mas, a maioria, tipo, letras, paradas, fazia na hora ali mesmo. Nossa. E tinha umas bateras gravadas. E tem muita música que sobrou ainda, né? Dessas de uma por semana, tem, sei lá, no mínimo umas 6 pré-gravadas. Que falta um detalhe que outro. E por que vocês não lançaram? A gente lançou as músicas daí no início do ano. O Toledo falou, tá muito foda fazer uma música por semana, é impossível, cara. Aí eu falei, cagão. Aí ele falou, sou mesmo. Aí a gente teve essa conversa e a gente, vamos dar um tempo pra pensar. E aí, recentemente, eu troquei uma ideia com ele e falei, eu não tô afim de fazer música agora. Tu também não, aparentemente não tá, porque senão tu estaria fazendo. E vamos cada um seguir a vida. E quando a gente ficar com vontade de fazer música, a gente fala sobre isso. E aí a gente vai para um sítio ou para qualquer lugar, ou toma uma atitude que a gente achar que faz sentido e faz um disco, porque a gente não precisa de banda para ganhar dinheiro, a gente não precisa de nada, a gente não precisa dar satisfação para ninguém. A banda sempre fez as paradas porque a gente quis, do jeito que a gente quis, a gente não precisa mudar isso. Então a gente tá nessa de, quando a gente voltar a ter uma vontade fodida de fazer música, os dois, a gente vai pensar em como isso vai ser e vai fazer. Porque não existe nenhum outro motivo para fazer isso. Eu não vou fazer música assim, a gente já ganhou grana com isso, cara, fez show, tudo mais, mas não é os dois têm outras coisas para fazer hoje para sustentar e levar a vida. É um lance de satisfação 100% pessoal, saca? E aí fazer por fazer ou começar a virar uma obrigação de fazer uma música por semana e ser só uma obrigação,
saca? Passa o prazer. Então a gente, vamos... Se um dia a gente tiver vontade, também não é obrigado a ter, a gente, pega um mês, vai pro lugar, não avisa ninguém, faz um disco de metal, foda-se todo mundo. E é isso aí, faz um disco de metal em latim e remixa. E é isso aí, velho. Essa é a ideia da banda. Que massa. Tem um quadro no podcast que chama Por Trás da Canção. E esse em especial, eu sempre peço pro convidado escolher a música. Eu gostaria de escolher uma delas, que é o Se For Pra Tudo Dar Errado. Que tu falasse um pouco mais sobre ela, tipo, como foi, da onde surgiu, como tu fez ela. Beleza. Se For Pra Tudo Dar Errado foi uma música que eu tava pensando sobre várias coisas, passando sobre várias coisas. Inclusive minha mãe tava com câncer na época. E aí, cara, era muito uma parada também relacionada a as pessoas permanecerem juntas independente do que aconteça. E preferir permanecer juntas mesmo na pior das hipóteses, porque ficar juntas talvez seja a melhor escolha. E nem sei se, assim, analisando, não sei se é uma reação ou se é um pensamento salutar, saca? Mas é um pensamento humano, é um pensamento que as pessoas têm de relacionamento amoroso e relacionamento, sei lá, de brother, de trampo, de qualquer outra coisa. E eu tentei escrever uma música que tivesse essa ambiguidade, que pudesse ser uma música que pudesse ser sobre as discussões e a vida que eu tenho com a minha mãe, ou se pudesse ser sobre um cara com uma mina. E eu pensei bastante sobre isso. Eu escrevi ela, e eu tinha um verso e tal. Você escreveu a primeira letra? Eu escrevi a letra tocando, assim, já tipo, meio fazendo ao mesmo tempo. E eu queria que ela soasse diferente. Eu queria que ela fosse, cara, tipo uma música do... Não sei como é que é o nome da música, mas uma música do Silverchair. Eu queria que ela fosse... Não tivesse aquele... Eu não queria aquela levadinha de verso dela, que eu acho meio trouxa. Eu queria que ela fosse um pouco mais diferente. Mas aí a gente começou a tocar ela e eu me lembro que eu estava no salão de festas do meu prédio, o Toledo chegou e eu estava há muito tempo falando, o refrão tem que ser essa letra. A música é sobre isso. Eu não consigo fazer esse refrão. E ele pegou o violão e fez, assim, na hora. Nossa. Aí, tipo, tá, é isso, a música tava pronta. Aí a gente foi pra São Paulo, daí rolou o lance, tipo, eu consegui rolou o lance que eu falei da gravação, que era uma música que eu tinha um apego, tipo, essa música é minha música, velho. Essa música tem uma carga que essa música é minha, saca? Eu tenho que fazer ela, e aí eu não conseguia cantar ela. Porque é muito alto pra mim, que o ápice, eu tenho um alcance, uma região que minha voz não alcança. E aconteceu essa parada do cara perder o arquivo e ficou minha voz. Mas eu gosto bastante, cara, pela carga emocional. Acho uma letra legal, acho uma letra inteligente, bonita e tal. Não é uma... Apesar de eu achar muita coisa que eu faço ruim, ela não tá nessa lista, assim. Ela tá entre as 7 coisas das quais eu mostraria pro Thiago York. Que massa. E é isso. Tá, pra finalizar, então, eu sempre pergunto pra galera 5 dicas, teu top 5 de... Pode ser livros, filmes, artistas, discos, que tu acha que a pessoa que tá te ouvindo vai te entender melhor. A pessoa que tá me ouvindo vai me entender melhor. Eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é escutar meu podcast, que é o Meia Hora Sozinho. Eu acho que tem mais de 100 episódios. Se tu escutar 100 episódios, provavelmente tu vai entender mais ou menos como é que funciona a minha cabeça ou parte dela. Segunda coisa, pra me entender melhor, eu acho que deveria escutar Topas, que é a minha banda, que eu acho que talvez tu entenda um pouco mais na minha cabeça. Eu acho que de referências. Tu ir atrás do Jordan Peterson, é um escritor, é um cara que eu tenho me identificado pra caralho ultimamente, assim. É um cara meio, entre aspas, polêmico, mas que tem muita coisa que eu acho muito foda a forma como ele pensa. Ele tem um livro chamado 12 Regras para a Vida, e ele tem muitas palestras no YouTube, algumas traduzidas por uns caras de direita imbecil. Tem o meu herói da vida, o Joe Rogan, e ele também tem um podcast, é em inglês, então talvez não seja acessível para todo mundo, mas ele é um cara muito inteligente e tá no top 5 pessoas pelas quais eu me identifico. Eu acho que o Casey Neistat, que é um criador de conteúdo pro YouTube, é um cara muito foda, e eu acho que se todo mundo fosse mais que nem ele, para algumas coisas o mundo seria um lugar melhor. Cara, tem muita coisa assim, velho, que eu acho que dá pra me entender.
5 discos que... 5 discos é foda, cara, mas eu vou os que vão vier na minha cabeça. Algum do Cake, Pressure the Shift do Cake. Eu acho que, mesmo não sendo uma parada que eu escuto, mas o segundo Los Hermanos, ou o terceiro. O bloco do Sozinho ou o Não, Ventura? o Ventura, Então, o Los Hermanos. Eu acho que... Deixa eu ver um disco. Eu acho, com certeza, algum disco do Local Natives. Algum disco do The National. E as letras do Villagers, que pra mim é as melhores letras que existem. É uma banda chamada Villagers. Não conheço. É um cara que eu acho que ele era baterista de uma banda. E ele deve ter uns 2 ou 3 discos. Becoming a Jackal, eu acho que é o nome do disco. E é as melhores letras que existem. Assim, todo disco, todas as músicas são as melhores letras que existem. Que massa. O cara é muito, muito inteligente, sensível e é meio folkzinho assim. E ele tem uma voz muito bonita. Eu acho que as referências das coisas que eu mostraria estão por aí. Também tem me procura no Spotify, que tem uma playlist de coisas que você deveria conhecer, que eu acho que daí também faz muito sentido. Tem muita coisa aí, cara. Darwin Dees, eu acho que... eu vi um clipe dele, eu esqueci o nome dele, cara. Eu virei YouTube procurando de novo. Darwin Dees é uma parada que eu me identifico bastante ultimamente. Chet Faker, que mudou de nome, eu gosto. Também tem coisas de cara que mostram toda essa parada de MPB, vem da família, assim, eu curto pra caralho Caetano Veloso, Chico Buarque. O que tu ouvia quando tu era criança? Assim? Eu não ouvia música, mas os teus pais ouviam, então, assim. A minha família ouvia muito MPB, assim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Minha irmã ouvia um monte de coisa legal, tipo Bob Marley, The Clash, Doors. Doors é uma parada que eu não gosto, mas ela escutava. Mas assim, tipo, minha irmã sempre gostou de um monte de música legal. Tipo, sempre tive a influência, o núcleo familiar, sempre, apesar de eu não gostar de músicas, eles gostavam de, tipo assim, eu gostava de Alanis, eu escutava essas paradas, mas eu não, foda-se música, mas era, tipo, tive boas influências, assim. Minha mãe sempre foi fã de Beatles a ponto de fazer festa de meu aniversário pro Paul McCartney com uma foto dele, assim, fazer bolo, cantar parabéns pro Paul McCartney no aniversário dele. Que massa. Assim, minha mãe é estranha. Ela foi de... É estranho que minha mãe, cara, é uma pessoa que eu vi ela rir poucas vezes na vida, assim. Ela é uma pessoa muito séria, mas ela é muito fã de Beatles, assim, a esse ponto. E a outra coisa que ela era muito fã é Matrix, cara. Caralho. Aí então ela foi de Beatles e Matrix. As únicas coisas que eu vi ela falar. E Matrix a ponto de, tipo, queria comprar um óculos igual ao do Morpheus. Caralho. Tipo, encomendou a porra, comprou um pôster do Matrix, cara, em casa. Eu tenho pôster do Matrix na porra da minha casa. Vários livros sobre Matrix. Queria comprar a porra da capa do Morpheus de couro. Nossa. Cara, minha mãe é uma pinta de assim, não sorri, assim. Ela não é esse tipo de pessoa. E ela não curte mais nada do tipo. Ela não é, curte também Senhor dos Anéis. Não, sim. É Matrix e Beatles. Essa é a minha influência. Que massa. Familiar. E é isso, então. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Escutem o meiahorasozinho.com. Escutem o meiahorasozinho.com. meiahorasozinho.com. O site Escutem meu podcast aí. Me procurem nas redes sociais. Alexandre Níquel, Nickel. E qualquer coisa, troca uma ideia aí. A gente vai se falando. E continue escutando o podcast do Jeff. Porque eu tenho certeza que semana que vem vai ter um cara, ou uma mina, que saca muito mais de composição, que vai dar umas dicas muito melhores que as minhas. Tá? E escuta os episódios antigos dele também. Vai ter uns que tu vai gostar também. Então tá, valeu, brigadão. Tchau, tchau. Falou! Tchau. Falou!